Nesse caso, eu também fiz um exame verticalizado dos autos e não consegui identificar nenhuma diferença significativa em relação ao réu Aécio que julgamos na parte da manhã. Então, também acompanho o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, cumprimentando Vossa Excelência mais uma vez, para afastar as preliminares que foram arguídas. Também em relação ao mérito, vejo elementos de sobra aqui para a condenação do réu Tiago. O réu Tiago admitiu que frequentava o QG de São José do Rio Preto, que veio a Brasília com o objetivo de manifestar apoio à intervenção das Forças Armadas, ou seja, para derrubar um governo legitimamente eleito e eliminar o Estado Democrático de Direito. Isso não é uma ilação, é uma confissão do próprio réu Tiago ao ser interrogado. Então, também o fato do réu Tiago aparecer em imagens ostentando a bandeira do Brasil a pessoas que estavam fora do Palácio Planalto mostram uma sintonia com todos aqueles que ali estavam. Então, com esses fundamentos, eu acompanho o eminente ministro relator Alexandre de Moraes em relação à condenação que foi exposta por Sua Excelência. Em relação à dosimetria, mantendo a coerência com o caso anterior, eu fixo aqui para o artigo 359-L, a pena de 4 anos de reclusão. Em relação ao artigo 359-M, 4 anos de reclusão também. Artigo 288, parágrafo único, 1 ano e 6 meses. Em relação ao artigo 62, inciso 1, fixo a pena, só um instante, a pena de 1 ano e 6 meses. Tudo calculando, somado, daria 11 anos de pena. Então, no mais, acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator Alexandre de Moraes. Como voto, senhora presidente. Ministro Zanin, esse caso também farei uma breve síntese, muito mais condensada do que no primeiro, mantendo aquelas premissas gerais sobre as quais me referi em relação à questão preliminar de competência e adentrando a questão de mérito, propriamente dito, eu apenas reforço os depoimentos das testemunhas de acusação, o major do Exército Brasileiro, José Eduardo Natali, que sob o crivo do contraditório e que trabalhava no Palácio do Planalto. Esse réu, especificamente, também foi preso em virtude da presença no Palácio do Planalto. E o major Natali, que coordenava a segurança das instalações, ele afirmou que havia uma heterogeneidade, que alguns manifestantes queriam intervenção militar, outros eram contra a intervenção e diziam que as Forças Armadas não seriam a solução, outros queriam recontagem de votos, e por aí segue. No tocante, dentro desse quadro de heterogeneidade, no tocante ao réu propriamente dito, em relação ao crime de tentativa de atentado contra o Estado Democrático de Direito, eu voto pela condenação do acusado. Eu entendo que, não obstante as circunstâncias específicas dele e a natureza dos atos praticados em todo o contexto, tinham essa conotação antidemocrática, e à medida em que ele esteve no prédio do Palácio do Planalto, entendo que o acusado tem, em relação a ele, provas suficientes para a condenação em relação à tentativa de atentado contra o Estado Democrático de Direito.
Em relação aos demais crimes, associação criminosa e os crimes de dano ao patrimônio público, ao patrimônio cultural, diferentemente do que houve no primeiro caso, nós não temos, neste caso, apreensão de celular ou imagens específicas dele praticando violência ou atuando de forma organizada com outras pessoas para, seja agir com violência, depredando o patrimônio público, seja, de alguma forma, incentivando essa depredação. Ao contrário, a única prova que nós temos em relação a ele, analisando a acusação e a defesa, é o seu próprio interrogatório. E consta do interrogatório, onde ele diz que tentou evitar a quebradeira sem sucesso. Algo, repito, que a própria testemunha da acusação arrolada, Major José Eduardo Natali, disse ter presenciado por parte de alguns manifestantes, embora, de fato, não tenha apontado essa ação em relação ao réu específico. Mas também não há o apontamento de uma ação contrária dele em sentido de agressão ao patrimônio público. Diante dessas circunstâncias, entendo ser forçoso reconhecer a necessidade de absolvição do réu em relação à associação criminosa e também aos delitos concernentes à depredação e vandalismo contra o patrimônio público. Assim, em conclusão, eu condeno o réu, como incurso no artigo 359-L, que é o crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito, a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão. E em relação aos demais crimes, eu o absolvo por insuficiência de provas, aderindo à tese trazida pelo eminente relator em relação aos efeitos secundários patrimoniais da condenação criminal, danos material e moral. É como voto, senhora presidente. Agradeço ao ministro André, mas, por gentileza, ministro André, vai condenar apenas com relação ao 359 L, atentado contra o Estado Democrático de Direito, a pena de 4 anos e 2 meses, senhora 4 anos e 2 meses. Obrigada. Não, senhora presidente, como estamos a verificar, esta ação penal 1502 cuida de imputação oferecida pelo Ministério Público Federal ao réu Tiago de Assis Matar, pelos delitos que aqui já foram suficientemente enumerados. Eu adoto o relatório apresentado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes e, tal como Sua Excelência, e os demais ministros que me antecederam, creio que nesse julgamento não há divergência quanto ao afastamento das preliminares, pelo menos os colegas que até esse momento votaram, assim entendi. De qualquer sorte, eu afasto as preliminares. No tocante ao mérito, vou juntar a declaração de voto indicando os fundamentos que entendo demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, a par de provas documentais, as provas testemunhais colhidas durante a instrução criminal sobre o crivo do contraditório de ampla defesa, corroboram a materialidade dos delitos. Aqui, especialmente, estou anotando que no campo da materialidade delitiva, os crimes previstos nos artigos 359-L e 359-M são delitos de atentado ou de mero empreendimento, porquanto os tipos penais não exigem a consumação do resultado, mas punem a simples tentativa de obtenção desse. E detalhe um pouco mais esta matéria que consta dessa declaração de voto. Portanto, a materialidade está pela prova dos autos demonstrada, a autoria, nada obstante os argumentos da douta defesa em sentido contrário, também me parece demonstrada, não só pelas imagens que aqui vimos, mas eu estou me referindo especialmente ao laudo de exame pericial 1885, que está nos autos,
evidenciando a presença do réu circulando no Palácio Planalto das 15h37 até as 17h05, ou seja, interregno superior a 1 hora, em que adentra e sai de vários recintos, interagindo com outras pessoas, e, portanto, esses atos, sem embargo dos argumentos suscitados, em um contexto de invasão violenta, depredação e destruição do edifício tombado, são, em meu modo de ver, aptos a demonstrar adesão e o liame subjetivo do acusado com as condutas descritas na ação penal. Entendo não ser necessário, nesse tipo de delito, para a caracterização do concurso de agentes, a comprovação de ajuste prévio entre todos os agentes, bastando a ciência de que estão agindo em conjunto e cooperando para a obtenção de resultado comum. Por isso, entendo comprovadas materialidade e autoria, voto por acompanhar o eminente ministro relator na condenação. Quanto à dosimetria, eu estou fazendo uma análise item a item de cada um dos delitos e as respectivas circunstâncias judiciais para cotejar, a partir da pena base, a fixação da pena definitiva, e como também reconheci o concurso material entre os crimes e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, estou também acompanhando o eminente relator e fixando o regime inicial fechado no quantitativo sugerido por Sua Excelência, mais a condenação no valor indenizatório ao título de danos morais coletivos. Portanto, senhora presidente, acompanho integralmente o eminente ministro relator. Agradeço ao ministro Fachin. Colho o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, também eu constato que a hipótese é bastante semelhante à anterior e não vejo razão para um encaminhamento diverso, de modo que também eu estou acompanhando o ministro Luiz Edson Fachin, apenas deduzindo, uma vez mais, a pena, o ministro Luiz Edson Fachin, não, o ministro... É porque eu também tenho muito gosto em acompanhar a Vossa Excelência sempre que posso, mas acompanhando o ministro Alexandre de Moraes, apenas divergindo no tocante à abolição violenta do Estado Democrático, que, como disse anteriormente, entendo que havia sido englobado pelo crime de golpe de Estado. De modo que, da pena do ministro Alexandre, eu estou deduzindo 4 anos e 6 meses, que foi a pena que Sua Excelência aplicou, e aí a minha pena ficou sendo 7 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção, portanto, um total de 9 anos. Presidente, apenas porque eu acho que esse julgamento tem um sentido didático, eu só queria fazer uma breve observação. Comunismo é um modo de organização política e econômica fundado na propriedade coletiva dos meios de produção, em uma economia planificada, na abolição da propriedade privada e numa fase intermediária conhecida como ditadura do proletariado, que antecede a abolição final do Estado. Essa é a doutrina comunista baseada no pensamento de Friedrich Engels e de Karl Marx. No Brasil, vigora a livre iniciativa, a economia de mercado, a meticulosa proteção da propriedade privada na Constituição e no Código Civil, e não existe vestígio de ditadura do proletariado. Não há vestígio de ditadura porque nós temos eleições livres e periódicas a cada 2 anos no Brasil. E do proletariado, muito menos. Talvez a Faria Lima tenha mais influência do que, evidentemente, o proletariado de uma maneira geral. Eu só faço essa observação porque a gente precisa restabelecer no Brasil, num processo importante de pacificação, o sentido mínimo das palavras e enfrentar a incultura. Como voto, presidente? Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso. Ministra Carmen Lúcia.
Cumprimentando Vossa Excelência mais uma vez, senhora presidente, senhores ministros, na pessoa do ministro relator, senhor subprocurador-geral da República, senhores advogados, todos que nos assistem, senhores servidores. Senhora presidente, eu também, neste caso, estou afastando os preliminares, tal como posto no voto do ministro relator. Tiago de Assis Matar foi denunciado pelos crimes dos artigos 288, parágrafo único, associação criminosa, 359, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359-M, golpe de Estado, incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo único do artigo 263, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e do Código Penal, e ainda pelo inciso 1 do artigo 62 da Lei 9.605, que é a deterioração do patrimônio tombado. Eu farei a juntada de voto escrito, onde detalho também tudo que se contém no processo em termos de provas documentais e testemunhais que comprovam a autoria, que no caso aqui hoje foi reiterado com a mostra do vídeo e que das fotos, que está também nos autos, também todos os documentos, laudos, tudo que foi apresentado, que dão a demonstração da prática dos atos de invasão, violência, da deterioração patrimonial, incluído aí do patrimônio tombado, e eu estou detalhando, senhora presidente, não apenas estes dados encontrados no processo quanto aos fatos, mas a doutrina que se aplica a cada qual destes tipos imputados, para a adequação de cada qual deles aos fatos narrados, e concluo no mesmo sentido do ministro relator, ou seja, eu julgo procedente a presente ação, e na dosimetria eu também detalho cada um dos, tal como já foi feito aqui pelo ministro relator, cada um dos casos, como avalio as circunstâncias judiciais, como aplico, e concluo exatamente da mesma forma e com a mesma pena fixada, regime também regime de cumprimento inicial, obrigatório, e quanto aos danos morais coletivos, no mesmo sentido, portanto, fazendo a juntada do voto, mas com os mesmos fundamentos adotados pelo ministro relator, senhora presidente. Agradeço a ministra Carmen Lúcia. Chegou o ministro. Colho o voto de Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhora presidente. Também eu acompanho o eminente relator com as linhas de estilo, como na parte da manhã. Agradeço a Vossa Excelência. Colho o voto do ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. Também eu, cumprimentando o eminente relator, diante de tudo o que foi dito, tenho para mim que a materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente comprovadas, tanto pelos elementos informativos amealhados na fase inquisitiva, quanto pelas provas produzidas na instrução processual. Essa conclusão é corroborada pelo contexto em que ocorreram as ações criminosas, já detalhado neste voto, que traz múltiplos indicativos da prévia concertação entre os agentes para a prática do delito. Assim, sem mais delongas, adianto minha adesão ao judicioso voto do eminente ministro relator, afastando as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, voto no sentido da procedência da ação para condenar o autor pela prática dos delitos tipificados nos artigos 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, artigo 163, parágrafo único 1, 2, 3 e 4, todos do Código Penal, e artigo 62.1 da Lei 9.605, de 98, deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras do artigo 29, caput, concurso de pessoas, e artigo 69, concurso material, ambos do Código Penal. É com voto. Agradeço. Ao ministro Gilmar. Estamos sem o ministro Fux. Eu, da mesma forma,
vou me limitar a acompanhar o eminente relator. Após a rejeição das preliminares, que dizem com a incompetência do Supremo Tribunal Federal, com a falta de individualização dos fatos na denúncia e ainda com relação à suspeição do eminente relator e dos demais ministros da Corte. Da mesma forma, acompanho quanto ao mérito o eminente relator quanto ao juízo de procedência da ação. Condenação que abrange, porque também entendo configurado o concurso material, tanto o delito do artigo 359-L do Código Penal, quanto do artigo 359-M do Código Penal, ou seja, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, respectivamente. Também condeno o artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4, dano qualificado, todos do Código Penal, ao delito do artigo 62.1, que diz com o patrimônio, deterioração do patrimônio tombado, Lei 9.605, de 1998, e, da mesma forma, condeno quanto à associação criminosa armada, artigo 288, parágrafo único do Código Penal. Eu faço nos quantitativos e com a dosimetria proposta pelo eminente relator. Tal como Sua Excelência, entendo aqui que a dosimetria deveria ficar, como de fato estamos a votar no sentido de que fique um pouco atenuada relativamente ao caso anterior, justamente porque as situações fáticas demonstradas nos autos revelam que não houve aquela incitação, aquela insistência destinada a terceiros no sentido da adesão ao movimento. Com relação às penas acessórias, e ainda no que tange ao valor mínimo indenizatório, a título de danos morais coletivos, acompanho da mesma forma o eminente relator, inclusive no que tange ao regime fechado para o início do cumprimento da pena, em todas as derivações.